Flamengo avassalador, aplicou 8-0 sobre o Vitória e mídia se rende ao clube carioca. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo foi impiedoso, não teve pena do adversário. Com Pedro e companhia, o placar foi 8-0. Isso mesmo, maior goleada no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E a mídia, claro, se rende a um time que vence e coloca medo em seus adversários. Bora acompanhar o recorte e na sequência deixamos a nossa análise. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Muito boa tarde, gente boa. Tá com tempo? Se ajeita aí no sofá, relaxa, porque hoje tem muito gol pra mostrar. A gente começa agora e vai até vale tudo. Jornal Nacional, vamos em frente. Isso porque o Flamengo fez 8-0 no Vitória, igualou, a maior goleada da história do clube em Brasileiros. A maior goleada desde que os pontos corridos começaram lá em 2003. Foi um show no Maracanã. Maior goleada do Brasileirão em pontos corridos. Um jogo fantástico. Um jogo completíssimo. Em nenhum momento pararam. Os jogadores, eles querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final. E esse é o caminho. O caminho de casa foi mais feliz. Dia de show do Megão, festa na favela, Maraca lotado. Novas marcas estabelecidas. As coletivas. Maior goleada desse Brasileirão. 100 gols na temporada pro Flamengo. E as pessoais. Vai ser inesquecível para mim, né? Esse dia vai ficar marcado para sempre, onde eu pude fazer mais de 100 gols aqui no Maracanã, onde eu vinha quando era criança como torcedor, nunca imaginei poder realizar esse sonho de jogar aqui, de fazer gols pelo time do meu coração. E de bagunçar o coração das pessoas. A escalada dos decibéis, sinal de que o gol se aproxima. E quando a câmera chega mais perto, a emoção sai do peito pro rosto, anda em círculos, berros viram lágrimas, que viram sorrisos, canto e voltam a ser berros. Torcedores são feitos de dias assim, jogadores também. Samuel Lino flertava com o primeiro gol havia algum tempo, atacante que perturba zagueiros. De potência para abrir espaços. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. Mas esse Flamengo é coletivo. Saul pressionou a saída de bola. Jorginho, sem demora, para Pedro, pro Arrasca, para Lino. Cruza ou chuta, a fome era grande. Vem a batida pro gol! Chegou chegando, mostrando todo o seu futebol. E agora faz o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. 1 minuto e meio de jogo. E o segundo não demorou. Lucas Arcanjo saiu mal. Repara que o Saul nem dominou. Arrascaeta fez o mesmo. E o Pedro, íntimo da frieza, fez o que quis. Pedro! Gol de número 100 dele nesse novo Maracanã! Uma partida decidida com apenas 3 minutos. Sim, porque o Flamengo tirou o ar do Vitória. Noite de aplausos no Maraca, por todos os lados, recíprocos. Difícil manter as mãos afastadas. E o Samuel Lino tem culpa no cartório. Mãos que também lamentaram. Na lindíssima jogada de pé em pé, o Arrascaeta botou o Lino para correr. Do domínio ao chute, tudo encaixou. Lucas Halter foi o quase da vez. Olha, essa bola não entrou, gente, por um detalhe. Não tem problema. Eles tentam de novo e de novo. E quando acertam, 5 jogadores tocaram na bola. Jorginho, Arrascaeta de calcanhar, Plata de peito e outra vez o Arrasca. Varela, Samuel Lino e o desfecho, Arrascaeta. Flamengo arrebatador. Se vira 3, acaba quanto? Pode ser 6, 7, 8, 9, 10.
Toda brincadeira tem um fundo de verdade para azar do Vitória. Há 1 mês e meio, Pedro era puro desgosto. Relaxou nos treinos, entrou em crise com a direção, com Felipe Luiz, perdeu espaço. Tudo que acontece na minha vida tem um propósito, cada desafio que eu passo, isso serve para me amadurecer, para eu crescer cada vez mais. Um atacante imenso. Livre então, bastou o segundo tempo começar para ele e o Lino se entenderem. Samuel Lino deu assistência pro Pedro, Pedro bateu pro gol, é o segundo gol do Pedro. Mais uma trama bem feita, paciente, até o Varela achar o Lino na pequena área. Toca fácil, toca rápido, toca curto e inteligente. Samuel de costas pro gol. E de repente, caneta, passes e gol. Luiz Araújo substituiu Plata no intervalo sem deixar o nível cair. 6-0, mais 3 gols, agora em 8 minutos. Olha essa imagem. Pedro cercado por 4, com um toque, ele resolveu. Vem o Pedro, absurdo! Pedro! Gelado, ousado, recuperado. Não fui eu que recuperei ele para mim, ele, né? Ele se recuperou, ele que tá num grande momento, ele tá brilhando. Deixou que outro cobrasse. É um dia marcante pro Bruno Henrique, para toda essa gente no Maracanã e pro Flamengo. Nos pés do ídolo rubro-negro, o clube alcança a maior goleada da história dos pontos corridos no Brasileirão. Ao sorriso dele, feliz da vida, você aí do outro lado da tela que também é Flamengo, tá? Só tem que sorrir mesmo, Vene Casagrande. Uma goleada é sempre muito, muito, muito gostoso no futebol. A gente deu maior moral pro nosso amigo Lucas Pedrosa aqui, quando historicamente também o Vasco meteu 6 no Santos. E aí, Vene Casagrande, 10 de 10 pra esse Flamengo. Me fala uma coisa, a partida mais impecável do Felipe Luiz à frente do Flamengo? Olha, não é nenhum exagero dizer isso, pela forma como a vitória foi construída, porque muita gente tenta minimizar o placar elástico de 8-0 dizendo que o adversário é extremamente fraco. Beleza, o adversário é fraco, mas quem no Campeonato Brasileiro até o momento conseguiu aplicar 8-0 em cima do Vitória, que é o adversário que a gente está mencionando, e da maneira que foi construída essa vitória, porque assim, não foram gols achados, muito pelo contrário, o Flamengo foi dominante do primeiro segundo, sem exagero, até o último segundo de jogo. Tanto é que com 3 minutos de jogo o Flamengo já tinha feito 2-0 no placar. E muita gente fala assim, mas o Vitória entregou. O Vitória entregou porque o Flamengo fez o Vitória entregar os gols no erro de passe. Basicamente o que a gente mencionou quando o Flamengo enfrentou o Bayern na Copa do Mundo de Clubes. Que o Bayern fez o Flamengo forçou errar. O erro, e da maneira que foi construído ontem, o Flamengo forçou o erro do adversário nos primeiros minutos de jogo e depois conseguiu fazer gols assim, primorosos, absurdos. Gol, como o Pedrosa estava mencionando aqui no off, enquanto o Bom VT passava, gol de videogame. É difícil você eleger aí o gol mais bonito. O terceiro gol foi um espetáculo de gol. Teve um gol do Pedro também que foi maravilhoso. Então, assim, gente, não tem como o torcedor rubro-negro não ficar feliz. Eu sei que é muito difícil, Fernandinha, eleger o melhor em campo diante de vários destaques. E é destaque, eu não vou mencionar o Rossi, porque o Rossi ele nem trabalhou. Mas o setor defensivo até o ataque, todo mundo jogando bem. Mas se eu tivesse que eleger o melhor em campo, na minha concepção, foi o Samuel Lino. Tem como eleger o melhor em campo, assim, né? Ele ficou 63 minutos em campo apenas e em 63 minutos ele conseguiu fazer 2 gols e dar 3 assistências. É basicamente você participar de um gol a cada 12 minutos. Então é algo assustador. E de fato ele vem jogando bem desde o primeiro minuto dele em campo. Um jogador que acabou de chegar ao Flamengo e chegou muito bem. E o Felipe Luiz na entrevista coletiva foi muito bem quando ele foi questionado sobre o Samuel Lino, dizendo que o jogador não vale o que o Flamengo pagou, vale o triplo até. E de fato é um jogador que vale muito dinheiro mesmo e até o momento está justificando esse investimento. E eu também quero mencionar aqui o bom momento do Pedro. A gente, quando teve aquela treta com o Felipe Luiz, a gente falou, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Será que o jogador vai aceitar? Será que os companheiros vão aceitar? E a resposta está em campo. O Felipe Luiz, ele soube, da melhor maneira possível, resgatar o bom futebol do Pedro. Se ele é titular ou não,
isso aí é um debate que a gente vai ter em relação a outros jogadores também. Fato é que o jogador voltou a se sentir bem no Flamengo, voltou a atuar bem. E a gente pôde ver ontem, ele atuando de uma maneira que o Felipe Luiz gosta. Não apenas fazendo gols, não apenas botando bola na rede, que a gente sabe que ele sabe fazer muito bem, mas também ajudando também na marcação, na recomposição defensiva. Então quero elogiar também o Felipe Luiz por ter resgatado o bom futebol do Pedro. De maneira geral, a gente brinca aqui na nossa transição, de fato, o Jorginho parece que joga um outro esporte, porque o que ele faz dentro de campo é assustador, no lado bom, positivo, obviamente, porque todo mundo que joga ao lado dele vai jogar bem. O Saúl se encaixou muito bem porque é muito fácil você jogar ao lado do Jorginho. O Alan joga bem ao lado dele porque é muito fácil jogar ao lado do Jorginho. É um jogador que, na minha concepção, foi a melhor contratação do Flamengo até o momento na temporada. Caiu como uma luva em uma posição que é muito difícil de você encontrar. Então, assim, fica o meu elogio aqui a todos os jogadores do Flamengo, ao técnico Felipe Luiz, que eu acho que está vivendo o melhor momento dele como treinador do Flamengo, e eu acho, vou repetir o que eu falei depois da classificação do Flamengo na Libertadores, eu acho que o Flamengo ainda tem muito a evoluir, ainda não chegou no ápice, porque vários jogadores ainda estão buscando a melhor forma física, ainda tem um Carrascal que está pegando minutagem. Fica aqui meu elogio aos jogadores, ao técnico Felipe Luiz, mas principalmente à torcida do Flamengo, porque numa segunda-feira, 9 horas da noite, eles fazerem o que fizeram ontem, não é fácil, não é para qualquer torcida. Colocaram mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã e foram premiados com o espetáculo do Flamengo, porque de fato, quem cobra o espetáculo ontem pôde observar de perto. E a gente tem essa sonora aí que você acabou de citar, Vene Casagrande, do Felipe Luiz sobre o Samuel Lino e também a parte que ele falou sobre o Pedro. Cadê? Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, você vai ver que é outro patamar, né? E tem um jogador desse nível, que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial em alguns jogos, escolher vir para o Flamengo, um privilégio muito grande tê-lo aqui, e que não importa os gols, hoje ele fez, claro que importa, né, para ele, mas eu falo, sabemos o que ele dá à equipe, o que ele pode oferecer para a equipe é muito importante, a chegada dele, também para levar o nível tanto do Cebolinha do Michael, que estão competindo por posição com ele. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? E a gente tem que falar, exaltar uma coisa, assim, eu brinco que no balé do futebol, o futebol ele é o único que a sua coreografia ela não é treinada antes, ela é treinada durante o espetáculo. O que a gente vê numa coreografia é o bailarino, o dançarino, ele treina, no dia de espetáculo ele sabe. No futebol não, isso vai sendo do decorrer. E aí o Felipe Luiz, ou Pedrosa, ele foi ajustando, ele foi equalizando os instrumentos da ópera para tudo acontecer. E a gente está entendendo que está chegando um momento que aquilo já está encaixado. E aí um desses pontos em algum momento ele tinha a opinião de que Arrascaeta e Pedro não jogavam juntos, o Vene trouxe isso aqui, e a gente viu que ele foi resistente durante um tempo, mas acho legal a gente mostrar que ele flexibilizou. Ele entendeu que talvez aquela máxima para ele não era tão máxima assim, e que funciona assim os dois jogando juntos. Isso ficou muito claro na partida de ontem, Pedrosa. Olha, Fernanda, eu vi você comentando isso muito bem, eu vi o Vene destacando aqui individualmente todos os atletas e com todo o merecimento do mundo, é uma goleada histórica, acachapante, diante de um clube de Série A. O Vitória é um clube frágil? É um clube frágil, mas não para tomar de 8. Quem fez o Vitória tomar de 8 foi o Flamengo. E tudo isso tem a ver com o Felipe Luiz. Você pode ter uma Ferrari na mão, como o Flamengo é. Mas se você não sabe dirigir a Ferrari, não adianta. Você vai bater ou você vai ser mais lento do que os seus adversários. O Felipe Luiz não. Ele consegue conduzir a Ferrari muito bem e ele consegue também conduzir a Ferrari de forma mais rápida. O que eu vi ontem
foi uma discrepância, como se fosse um time profissional, do mais alto nível, do nível Champions League mesmo, contra um time amador. Foi o que o Flamengo fez, o pareceu o Vitória ontem, e o Vitória não é um time amador. Porque desde o primeiro minuto o Flamengo marcou alto, desde o primeiro minuto o Flamengo pressionou, o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, as melhores peças possíveis que o Filipe Luís pode ter, ele tem. Só que pra mim, cara, a grande característica do Filipe Luís, e todo o mérito do mundo pra ele, é que ele é um camaleão. Ele sabe se camuflar de acordo com o que o jogo pede. Ele não tem ideias fixas e ele não tem vergonha de dizer isso. Ele não tem vergonha de dizer que copia, ele não tem vergonha de dizer que ele olha o adversário e ele forma o time dele através do que o adversário pede. Então por isso que às vezes ele não vai colocar o Pedro Arrascaeta para jogar. Porque ele entende que o Pedro Arrascaeta juntos contra determinado adversário não é a melhor fórmula para o Flamengo. Ele vai botar o Bruno Henrique, o Plato, o Luiz Araújo, ele vai utilizar outros mecanismos. E aí se você quer diferenciar um técnico que é do mais alto calibre para um técnico que não consegue ter tanta consistência como o Filipe Luís tem, é justamente isso. É você abrir mão das suas ideias, é você buscar novas ideias, é você se camuflar, é você se reinventar como treinador. E o Filipe Luís... E mudar de opinião também, né? Não tem, eu acho que nem é mudar de opinião. É entender que para aquilo ali não serve. Agora, para isso aqui talvez sirva. E é o que o Filipe Luís fez. O Filipe Luís, ele começa umas oitavas de final de Libertadores com o Bruno Henrique é decisivo. No final de semana ele bota o Pedro é decisivo. Depois no jogo de volta, depois do Pedro ser decisivo, ele volta com o Bruno Henrique, porque ele acredita que aquilo ali é o melhor. Contra o Vitória, ele bota o Pedro de novo, e o Pedro faz o jogo que fez ontem. Isso aí, Fernanda, é mérito do técnico. Sim. E o Filipe Luís mostra que é um grande treinador, e ele tem um grande futuro pela frente. Repito, ter uma máquina nas mãos como ele tem, é obrigação fazer o Flamengo jogar bem. Mas a forma como o Flamengo jogou ontem não é jogar bem, é atingir um nível extraordinário dentro do futebol brasileiro. E é isso que o Flamengo tem demonstrado. Sobre essa flexibilidade do Filipe Luís, eu tenho um outro exemplo muito mais recente. Quando o Saúl chegou ao Flamengo, e o Saúl não foi utilizado como volante, o Filipe Luís justificou dizendo que via o Saúl para jogar como o Gerson fazia, Perfeito. Um meia mais avançado. Ele percebeu que ele poderia ter uma outra visão, uma outra atitude, colocou o Saúl como volante. O que aconteceu? Deu extremamente certo. Inclusive, os números mostram isso. Em 18 jogos que os dois jogaram juntos, porque eles jogaram juntos no Chelsea e também no Flamengo. Em 18 jogos, eles nunca perderam. São 16 vitórias, 2 empates. Em 11 desses duelos, eles não tomaram gols. Então isso mostra que o Filipe Luís, ele também dá o braço a torcer. E de fato, ele é um treinador... Ele flexibiliza bastante. Exatamente. Ele é um treinador que ele ainda está aprendendo. Gente, ele não tem nenhum ano como comandante do Flamengo. Ele ainda está aprendendo. Só que pelo menos ele é flexível. Ele dá o braço a torcer e ele percebe quando ele está errado. Então fica o elogio ao treinador também. A convicção, quando ela é acompanhada de teimosia, ela vira burrice. É isso. O clima esquentou no Mengão. Samuel Lino solta o verbo e rebate Filipe Luís após ficar fora da seleção. Pedro brilha, faz 3, leva a bola do jogo e cala os críticos com um verdadeiro show no Maraca. E a CBF? Mudou o calendário e o Flamengo não gostou nada disso. Diretoria acusa favorecimento e bastidores fervem. Vem comigo que hoje tem tudo isso e muito mais no resumo mais completo do Mengão. Se inscreve, deixa o like e ativa o sino porque o futebol... Rubro-negro não para! Semana quente no Flamengo. Polêmicas, goleadas e bastidores pegando fogo. A semana foi explosiva nos bastidores e dentro de campo para o Flamengo. Em meio a uma goleada histórica por 8-0 sobre o Vitória, o clube viveu momentos de tensão, polêmica e até indiretas públicas entre jogador e treinador. Samuel Lino, grande destaque da partida, mandou um recado direto após ficar de fora da convocação da seleção brasileira. Do outro lado, Filipe Luís, técnico interino do Mengão, minimizou a ausência dos atletas rubro-negros na lista de Ancelotti. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria segue em guerra com a CBF por mudanças no calendário do futebol nacional, que prejudicaram diretamente o planejamento do mais querido. E no meio disso tudo, Pedro brilha como nunca. Anota um hat-trick, leva a bola do jogo para casa e retoma seu protagonismo como centroavante letal do Mengão. A seguir, você confere os detalhes dessa semana movimentada na Gávea. Samuel Lino brilha. Em campo e fala forte fora. Dele Samuel Lino chegou ao Flamengo na janela de transferências, como uma das grandes apostas ofensivas para a temporada. E não demorou para mostrar seu valor. Na última segunda-feira, 25, ele desencantou com a camisa rubro-negra e foi um dos grandes destaques da partida contra o Vitória.
Com 2 gols e uma assistência, Samuel viveu uma noite memorável, que só não foi perfeita por um detalhe: a ausência na convocação da seleção brasileira. Logo após o apito final, Lino não escondeu a frustração e respondeu com elegância, mas firmeza, a um comentário anterior do técnico Filipe Luís, que havia comemorado a ausência de convocados do Flamengo. Na verdade, eu não sabia. Disso, risos. Mas eu entendo o lado do treinador, de querer que os jogadores estejam descansados para estar agora até o final da temporada. A gente quer cumprir nossos objetivos de profissionais, chegar na seleção, disse Samuel. A gente está focado no nosso trabalho no clube para chegar até a seleção. Eu entendo o Felipe, mas a gente tem também objetivos pessoais. O que acontecer, a gente está feliz, seja ficar no clube ou ir para a seleção. Finalizou o camisa 16. A fala do jogador escancarou uma diferença de visão interna. Enquanto a comissão técnica quer foco exclusivo no clube, os jogadores têm aspirações pessoais e legítimas de defender a camisa da seleção. Filipe Luís dá letra: menos convocados, melhor para o Flamengo. Antes da partida contra o Vitória, Filipe Luís foi questionado sobre o fato de poucos jogadores do Flamengo terem sido convocados para a seleção brasileira. A resposta do técnico interino foi direta e até surpreendente para muitos torcedores. Aos que foram convocados, parabéns. Aos que não foram, é trabalhar mais. A seleção é consequência do bom trabalho. Eu, particularmente, tenho que pensar no que é melhor para o Flamengo. E quanto menos convocados, melhor, cravou o treinador. Embora compreensível do ponto de vista estratégico, afinal, o calendário do futebol brasileiro é caótico e prejudica clubes com muitos convocados, a declaração não pegou bem com os jogadores que sonham com a amarelinha. Vale lembrar que apenas Alex Sandro foi chamado por Ancelotti para os duelos contra Chile e Bolívia. Outros nomes como Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Samuel Lino estiveram na pré-lista, mas acabaram fora da relação final. Bastidores. Pegam. Fogo. Flamengo X. CBF. Outro ponto que causou enorme indignação no clube foi a recente mudança de calendário promovida pela Confederação Brasileira de Futebol. No último sábado, 23, a CBF antecipou o fim do Campeonato Brasileiro do dia 21 para 7 de dezembro, ajustando também as datas da Copa do Brasil. Para o Flamengo, a decisão foi um golpe. Segundo a diretoria, o clube foi diretamente prejudicado. Inicialmente, o Mengão teria 5 semanas livres para treinar e focar no Brasileirão após a eliminação na Copa do Brasil. Com as alterações, restou apenas 1 semana livre. Nos bastidores, dirigentes rubro-negros afirmam que a medida tem o objetivo de favorecer clubes que seguem vivos em várias frentes, em especial o Cruzeiro, que também briga pelo título. O presidente da CBF, Samir Chaoudi, se pronunciou após a repercussão. O favorecimento é para o futebol brasileiro. Precisávamos ajustar as datas e terminar o campeonato neste ano. Não foi uma decisão para beneficiar A ou B, mas para organizar o calendário. Defendeu-se. Apesar disso, a insatisfação continua. Internamente, o Flamengo já discute medidas para protestar oficialmente contra a decisão da entidade. Goleada histórica. Flamengo 8-0, vitória dentro de campo. O time respondeu à altura da pressão. Em um dos maiores placares do ano no futebol brasileiro, o Flamengo atropelou o Vitória por 8-0 no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Foi um verdadeiro passeio rubro-negro, com show de Pedro, golaços e atuação coletiva de gala. Pedro foi o grande nome da noite, com 3 gols marcados. Samuel Lino, além dos 2 tentos, ainda deu 2 assistências. Arrascaeta também deixou sua marca e mostrou mais uma vez por que é o cérebro do time. Pedro dá a volta por cima e leva a bola do jogo depois de momentos turbulentos, críticas e até questionamentos internos. Pedro deu uma resposta contundente. Com um verdadeiro hat-trick, o camisa 9 mostrou que segue sendo uma das principais armas ofensivas do Flamengo. Após a partida, Filipe Luís elogiou o atacante. O Pedro é um jogador que dentro da área é o mais frio que eu já conheci. Tem muita calma na frente do goleiro. Parece que ele está brincando.
Entendia que era um jogo para ele pelo contexto. Está em um momento incrível, afirmou o treinador. Pedro levou para casa a bola do jogo, um costume tradicional na Europa e que começa a ganhar espaço por aqui. Não foi a primeira vez. Em 2022, após marcar 3 vezes na semifinal da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, ele também ficou com a bola como lembrança. Números de Pedro na temporada: com os 3 gols anotados contra o Vitória, Pedro chegou à marca de 10 gols no Brasileirão e se consolidou como vice-artilheiro do time na competição, atrás apenas de Arrascaeta, que tem 11. Na artilharia geral da competição, Pedro também briga entre os primeiros, ao lado de nomes como Vegete, Vasco e Caio Jorge, Palmeiras. O que vem por aí? Com a vitória, o Flamengo chegou aos 46 pontos e lidera isoladamente o Campeonato Brasileiro. A equipe agora volta suas atenções para o próximo compromisso, no domingo, 31, quando enfrenta o Grêmio, novamente no Maracanã. O adversário vive situação delicada. Atualmente, na 14ª posição, o tricolor gaúcho luta para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Mengão busca manter a boa fase e ampliar a vantagem na ponta da tabela. Classificação atualizada do Brasileirão, após 21 rodadas: Flamengo, 46 PTIs Palmeiras, 42 PTIs Cruzeiro, 41 PTIs Botafogo, 40 PTIs São Paulo, 38 PTIs Atlético PR, 35 PTIs IO. Flamengo vive uma fase de contrastes. Dentro de campo, o time encanta, empilha vitórias e lidera o campeonato com autoridade. Fora dele, porém, o clube enfrenta disputas políticas, críticas à CBF, desentendimentos públicos e a eterna cobrança por vaga na seleção. Enquanto Filipe Luís busca manter o grupo focado no objetivo principal, o título brasileiro. Jogadores como Samuel Lino mostram que também têm ambições pessoais legítimas. A tensão é natural, mas precisa ser bem administrada para não contaminar o ótimo momento técnico da equipe. E o torcedor? Segue empolgado, vendo um time cada vez mais entrosado e com poder de fogo de sobra. Se o extracampo não atrapalhar, o Flamengo tem tudo para fazer história em 2025.